E aí, para onde é que as coisas têm andado? Essa reflexão de hoje é para te levar a pensar um pouquinho sobre o propósito das coisas que você anda fazendo. Vem comigo que a gente vai refletir bastante. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia, para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. E eu quero trazer aqui para vocês hoje uma reflexão com um tema maravilhoso, com um tema lindo, sensacional, mas que antes de tudo, eu não posso deixar de pedir seu like, se inscreva aqui no canal, ouça cada vez mais os nossos materiais, porque com todo o carinho do mundo, a gente tem produzido isso aqui para que vocês possam ter contato com filosofia no seu dia a dia, observar o mundo com um olhar mais filosófico, beleza? Galera, agora no começo do ano, voltando às aulas e tudo mais, uma das perguntas que eu mais faço para os meus alunos, e eles não me deixam mentir, é: por que vocês estão aqui? Por que vocês vêm para a escola? Existe aí uma espécie de dicotomia, o mundo ideal que seria aquele: eu vou para a escola para estudar, eu vou para a escola para conseguir me aprimorar, para alcançar minha profissão. E existe ali no sentido o mundo real, o mundo onde as motivações são de fato variáveis. E quando eu pergunto, a maioria dos alunos fala: professor, eu venho porque eu sou obrigado, eu venho porque eu sou mandado. Professor, eu venho porque meus pais me obrigam. Quando a gente observa esse tipo de comportamento, esse tipo de conversa, vem logo na nossa cabeça uma reflexão de que grande parte da vida das pessoas pode estar sendo levada e conduzida simplesmente porque a sociedade formatou o nosso jeito de viver, o nosso jeito de conduzir, o nosso jeito de escolher. Então, esses alunos, por exemplo, não têm liberdade no sentido mais amplo da palavra, porque precisam, durante horas do seu dia, estar ali. Isso me faz lembrar de um livro muito forte de um cara chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido. É um psicólogo num campo de concentração. E ele diz, narrando assim os pormenores de modo detalhado e até muito cru, muito forte, chega a nos dar ânsia, todas as violências e todas as torturas causadas no campo de concentração. Mas ele tem uma constatação muito clara de que parece ser mais suportável todos aqueles sofrimentos para as pessoas que possuem um depois, um para onde ir, um o que fazer, um para onde caminhar. Em outras palavras, quando as pessoas possuem um sentido, parecia que toda aquela dor, todo aquele sofrimento provocado por causas extremas e extremamente imbecis, encontravam uma espécie de consolo. Eu estou sofrendo aqui, estou sofrendo sim, no entanto, eu estou sofrendo, mas um dia eu chegarei num lugar X, no lugar Y, no lugar Z. E essa reflexão eu conduzo aos meus alunos e eu queria conduzir hoje a você que está vendo ou ouvindo esse podcast, para que você possa pensar um pouquinho nas coisas que você anda fazendo. Porque se existe algo que o nosso cérebro é bom, é em deixar a rotina no piloto automático, em fazer as coisas do jeito mais fácil possível, de modo que a gente economize energia e, é claro, nem pense muito no que está fazendo. Aí você acaba tomando banho sem consciência, você acaba se arrumando sem muita consciência, tomando café sem muita consciência, e isso vai se alastrando e tomando conta das suas relações sociais, do seu modo de perceber o mundo, de viver. E quando você menos se deu conta, já não existe mais um porquê fazer tudo, um porquê observar tudo. E aí hoje talvez seja um ponto fundamental para você dar essa virada. Quando eu li o Viktor Frankl, a todo momento eu sentia como se eu estivesse lá no campo de concentração, de tão preciso que era a narrativa dele, mas automaticamente eu começava a questionar a minha própria existência. E os micro hábitos, as coisas mais pequenas que eu faço, no sentido de: por que eu faço essas coisas? Por que elas estão aqui? E eu queria também trazer aqui para a discussão um estilo de vida que tem sido cada vez mais difundido aí. As pessoas têm cada vez mais se tornado minimalistas, ou querendo se tornar minimalistas, viver aquilo que é o essencial, ter o mínimo possível, ter o necessário para ter uma vida boa. E isso é muito legal. No entanto, parte do pressuposto que você tem a chance de se desfazer de muita coisa. E a pergunta é:
por que a gente carrega tanta coisa extra? Por que nós carregamos coisas que são pesadas e estão a mais, estão sobrando na nossa vida? Então, quando a gente começa a perceber que tudo isso se desenvolve no nosso cotidiano, nos resta prestar atenção no sentido da nossa existência, ou seja, para que a gente vai fazer o que a gente faz. Eu costumo sempre trazer para discussão essa ideia porque faz a gente lembrar de algumas evidências básicas. A primeira é que a existência tem fim. Essa evidência não tem como questionar. A existência tem fim. E aí você precisa pensar o que você quer fazer com ela. Ah, professor, mas no fim tudo vai acabar. Claro. E aí que está o grande ponto. Como que você quer deixar isso aqui? Ou como você quer fazer com que isso aqui aconteça? Assisti a um filme chamado Morangos Silvestres, um filme maravilhoso do Bergman, onde o personagem principal, o Isaac, ele era questionado sobre várias memórias que ele tinha, questionado por ele mesmo, é claro, e no final ele se denominava como um morto-vivo. E eu fiquei perguntando o que é que acontece com alguém para conseguir se denominar como um morto-vivo. Como alguém que está aí, funções vitais existindo, funções vitais estão marcando lá no marcador de pressão, tá tudo ok, no frequencímetro tá ok, mas e o que significa viver nesse sentido? O que significa o sentido mais amplo da palavra estar vivo? Fazendo escolhas, entendendo para que você está aqui, observando o sentido das coisas. E eu acredito que quando a gente começa a pensar nisso, nós encontramos dois fatores indispensáveis. O primeiro é o vazio existencial, que não tem resposta para isso. Você não possui a resposta do para que existir. Nós não nascemos com um manual de instrução, nós não nascemos com um roteiro programado. Ou seja, você vai se deparar com um vazio existencial. Tendo em vista que nós vivemos uma sociedade hedônica, onde a gente evita a dor e sofrimento a todo momento, onde a gente tenta deixar todos os hábitos mais difíceis prazerosos, quando você se dá conta do vazio existencial, isso dói e incomoda bastante, ao ponto das pessoas evitarem muito. E aí você entope o seu vazio existencial com mercadorias, com marcas, respostas supérfluas, etiquetas e tudo mais. Isso faz com que o vazio existencial nunca seja percebido. E aí, se Deus quiser, você termina a sua vida e não percebe isso. No entanto, a outra estrada, que também faz parte, além da percepção do vazio existencial, é a tomada de decisão. Você vai começar a perceber que tomar decisão é algo extremamente necessário para a sua vida e, principalmente, algo que faz essa composição artística da sua própria existência. É como se todos nós nascêssemos dotados da necessidade de sermos escultores. E essa escultura seria a nossa própria existência. Cada decisão seria a formatação de um braço, uma perna, uma curva, uma tonalidade dessa escultura. E eu fosse esculpindo isso com um olhar técnico de quem toma a decisão, como a consequência da decisão tomada também refletindo sobre mim e como o espectador dessa junção. Então a vida nos traz esse grande questionamento, esse grande dilema, e aí eu tenho muita dó de quem evita a filosofia ou quem diz que filosofia não serve para nada, ou principalmente quem não gosta de filosofia. Porque eu acho que filosofia é tipo ar, sabe? Não tem como não gostar, é algo indispensável para a existência. E a partir do momento que você deixa de pensar na própria existência, você exclui o vazio existencial, você se abstém da responsabilidade das escolhas, e aí se tem uma coisa que existe, é nesse nosso mundão aí, maneiras de te deixar apaziguado com o fato de você não querer pensar. Você pode passar o dia inteiro não pensando, pode passar a vida inteira delegando a outras pessoas essa capacidade de escolher por você. Só que você tem que também tomar muito cuidado, porque você tem que ter uma sorte de nunca ter o estalo da consciência tocado aí dentro. Essa semana eu dava aula no 8º ano e uma menina de 13 anos parou do nada. E os olhos marejaram. E ela disse assim: professor, eu tenho casa, comida. Se eu tiver em uma outra cidade e precisar de alguma coisa, eu posso pegar um Uber e ir para um hotel.
mas a mulher que trabalha em casa tem um filho e nas férias eles foram viajar e o dinheiro deles era tão contado que ao sair de um lugar para o outro, eles perderam o ônibus. E perdendo o ônibus, eles não tinham mais dinheiro. Nem para pegar um Uber, nem para pagar um hotel. Eles dormiram na rua. E eu, professor, nunca vou passar por isso. E aí, aquele momento, eu senti que foi uma clara e evidente demonstração do vazio existencial. Ela sabe que ela não é a culpada diante de todo o sistema por aquele menino e aquela mulher passarem a noite na rua, mas ela sabe que ela poderia ter feito algo, ou ela sabe que existe a possibilidade de fazer algo. E é aí que eu deixo essa pergunta do podcast para você. Com essa vida que você tem, que nós temos, e aí? O que fazer? Queridos e queridas, foi um prazer imenso estar aqui com vocês nesse episódio de hoje do Café com Bolacha. Deixo meus beijos e meus abraços para vocês. Fiquem com Deus, se inscreva no canal, ativa o sininho e tamo junto. Beijos, beijos, até mais. Tchau, tchau.